Existem palavras que curam, palavras que salvam, palavras que mudam tudo. E às vezes, essas palavras vêm numa carta, guardada por meses, escrita em lágrimas e entregue no momento exato em que alguém mais precisava ouvir. Esta é a história de uma carta que uma enfermeira nunca esqueceu e de uma paciente que ela também nunca conseguiu esquecer. Respire fundo. Esta é uma história real e ela começa com uma despedida que ninguém queria dar. Beatriz tinha 18 anos de enfermagem quando conheceu a Dona Cecília. 18 anos de plantões, de códigos azuis, de famílias chorando, de bebês nascendo. 18 anos de ver gente chegar inteira e sair quebrada, ou chegar quebrada e sair inteira, ou simplesmente não sair. Mas Dona Cecília foi diferente desde o primeiro dia. Era uma segunda-feira de abril. O hospital estava caótico. 3 emergências ao mesmo tempo, corredor lotado, gente esperando vaga na UTI. E no meio dessa tempestade, entrou Dona Cecília. 73 anos, câncer em estágio avançado. Olhos cansados, mas ainda brilhantes, como se ela soubesse algo que os outros não sabiam. Boa tarde, ela disse para Beatriz, com um sorriso gentil. Você parece estar precisando de um café. Beatriz parou, olhou para ela e não conseguiu evitar um sorriso. A senhora não tem ideia, respondeu. Tenho sim, Dona Cecília disse, ainda sorrindo. Eu fui enfermeira por 30 anos. Eu sei exatamente como é. E foi assim que começou, uma conexão instantânea, daquelas que você não explica, daquelas que simplesmente acontecem. Dona Cecília foi internada no quarto 412, tratamento paliativo. Todos sabiam o que isso significava. Não havia mais cura, só havia tempo. E a única coisa que a equipe podia fazer era tornar esse tempo o mais digno possível. Beatriz não era a enfermeira designada para Dona Cecília, mas toda vez que ela passava pelo corredor, ela entrava no quarto. Fale em um tom de narração suave e envolvente, como um audiolivro. Fale com um tom de voz mais grave, profundo e encorpado. Só para dar oi, para perguntar se estava tudo bem, para conversar. E Dona Cecília sempre queria conversar. Ela contava histórias, muitas histórias, sobre os plantões que ela fazia nos anos 70, sobre os pacientes que ela tinha salvado, sobre os que ela não conseguiu salvar, sobre o marido que ela perdeu cedo demais, sobre os filhos que ela criou sozinha, sobre a vida que ela viveu com tanta intensidade que parecia caber 3 vidas numa só. Você sabe qual é o segredo da enfermagem? Ela perguntou um dia enquanto Beatriz ajustava o soro. Qual? Beatriz respondeu. Não é a técnica, não é o conhecimento, não é nem a experiência, Dona Cecília disse olhando pela janela. É a presença, é você estar ali, de verdade, de corpo e alma. Beatriz parou o que estava fazendo. A senhora está dizendo que eu... Estou dizendo que você tem isso, Dona Cecília interrompeu, olhando para ela. Eu vejo. Toda vez que você entra aqui, você não está só cumprindo o protocolo, você está presente. E isso faz toda a diferença. Beatriz sentiu algo apertar no peito. Ninguém nunca tinha dito isso para ela antes. Em 18 anos, ninguém tinha validado o que ela fazia da forma que Dona Cecília acabava de fazer. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça, Dona Cecília sorriu. Agradeça a si mesma por não ter perdido isso depois de tanto tempo. As semanas passaram. O estado de Dona Cecília foi piorando, devagar, como uma vela que vai se apagando aos poucos. Mas ela nunca perdeu a lucidez, nunca perdeu a gentileza, nunca perdeu aquele brilho no olhar. E toda vez que Beatriz entrava no quarto, Dona Cecília perguntava sobre ela, sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seus medos, sobre seus sonhos. Você tem medo de quê? Ela perguntou numa tarde chuvosa.
Beatriz estava trocando os lençóis. Ela hesitou. De não ser suficiente, respondeu sem olhar. Suficiente para quê? Para tudo. Para o trabalho, para os meus filhos, para a vida. Dona Cecília ficou em silêncio por um momento e então disse: Você sabe o que eu aprendi em 73 anos de vida? Beatriz olhou para ela. Ninguém é suficiente, nunca, porque suficiente não existe. É uma linha imaginária que a gente inventa para se torturar. O que existe é presença, é tentar, é fazer o melhor que você consegue naquele dia, naquela hora, naquele momento. E você faz isso, todos os dias. Eu vejo. Beatriz sentiu os olhos arderem. Como a senhora consegue ser tão leve, mesmo agora? Dona Cecília sorriu. Porque eu já fiz as pazes com a minha vida. E sabe qual é o segredo disso? Gratidão. Eu agradeço por tudo, pela dor, pela alegria, pela perda, pelo amor, por tudo, porque tudo me trouxe até aqui. E aqui não é tão ruim assim. Beatriz terminou de arrumar os lençóis, e então fez algo que ela raramente fazia. Ela sentou na beirada da cama, segurou a mão de Dona Cecília. Eu não quero que a senhora vá embora, ela disse, a voz tremendo. Dona Cecília apertou a mão dela de volta. Eu sei, e eu também não quero, mas a gente não escolhe, né? A gente só escolhe como fica até lá. E como a senhora quer ficar? Grata, sempre grata. Uma semana depois, Dona Cecília piorou de repente. Foi transferida para a UTI. Beatriz não podia mais visitá-la como antes, mas toda vez que ela passava pelo vidro, ela olhava. E Dona Cecília, mesmo entubada, mesmo sem poder falar, sempre movia os dedos. Um aceno, uma despedida, um "eu estou aqui". E então chegou o dia. Era uma quinta-feira. Beatriz estava terminando o plantão quando a doutora Amanda veio até ela. Bia, a Dona Cecília pediu para te ver. É agora. Beatriz sentiu o chão sumir. Ela sabia o que agora significava. Ela lavou as mãos, colocou o jaleco e entrou na UTI. Dona Cecília estava acordada, os olhos ainda brilhando, mas o brilho era diferente. Era o brilho de quem está indo, de quem sabe, de quem está em paz. Oi, Beatriz sussurrou, segurando a mão dela. Dona Cecília sorriu, fraco, mas genuíno. Eu preciso te pedir uma coisa, ela disse, cada palavra custando um esforço imenso. Qualquer coisa. Na minha bolsa tem uma carta para você. Não leia agora. Leia quando você precisar. Beatriz franziu a testa. Quando eu precisar? Você vai saber. E então, Dona Cecília fechou os olhos. Não de morte, de descanso. Como se ela tivesse cumprido sua missão. Como se ela pudesse finalmente relaxar. Ela faleceu 3 horas depois, em paz, como ela queria. Beatriz foi ao velório, conheceu os filhos de Dona Cecília, 3 homens adultos, bem-sucedidos, emocionados. Eles agradeceram a ela, disseram que a mãe falava dela todos os dias, que ela tinha feito diferença. E então, a filha mais velha, Helena, entregou uma pequena bolsa de tecido para Beatriz. Minha mãe deixou isso para você, ela disse. Ela fez questão, disse que era muito importante. Beatriz pegou a bolsa. Dentro havia um envelope, branco, simples, com o nome dela escrito à mão, Beatriz. Ela guardou e durante semanas não abriu. Não porque não quisesse, mas porque as palavras de Dona Cecília ecoaram na cabeça dela. Leia quando você precisar. Você vai saber. E Beatriz ainda não sabia. 2 meses passaram. Beatriz continuou trabalhando, continuou cuidando, continuou presente. Mas algo tinha mudado. Ela estava mais cansada, mais distante, mais vazia. Ela não conseguia explicar,
Mas era como se a partida de Dona Cecília tivesse levado algo junto, uma fagulha, uma centelha, aquele brilho que fazia ela acordar todos os dias e querer ir trabalhar. Ela começou a questionar: será que estava fazendo diferença? Será que importava? Será que alguém realmente se importava? Os plantões ficaram mecânicos. Fale em um tom de narração suave e envolvente, como um audiolivro. Fale com um tom de voz mais grave, profundo e encorpado. Ela fazia tudo certo, todos os protocolos, todas as medicações, todas as anotações, mas era como se ela estivesse no piloto automático, presente fisicamente, ausente emocionalmente. E então chegou aquele dia. Era um sábado. Beatriz estava de plantão há 12 horas, exausta, com dor nas costas, com dor na alma. Ela sentou na copa para tomar um café e, pela primeira vez em 18 anos, ela pensou: eu não aguento mais. Não era desistir, era só não aguentar mais. Ela pegou o celular, pensou em ligar para o marido, dizer que não ia dar conta, que precisava de um tempo, que precisava parar. E então ela lembrou: a carta. Ela correu até o armário, pegou a bolsa e tirou o envelope. Ainda branco, ainda intacto, ainda esperando. Ela abriu devagar, como quem abre algo sagrado. Dentro havia 2 páginas escritas à mão. A letra era trêmula, mas clara, como se cada palavra tivesse sido escrita com muito cuidado, com muito amor. Beatriz começou a ler. Minha querida Beatriz. Se você está lendo isso, é porque chegou o momento em que você está duvidando, duvidando de si mesma, do seu trabalho, do seu propósito. Eu sei, porque eu passei por isso também. Deixa eu te contar uma coisa que eu nunca te contei pessoalmente. Há 40 anos, eu estava exatamente onde você está agora, cansada, exausta, questionando tudo. Eu tinha 28 anos de enfermagem, 28 anos de plantar, cuidar, salvar, perder, e eu achei que não aguentava mais. Eu cheguei em casa num sábado, depois de um plantão horrível. Sentei na cozinha e chorei. Chorei como eu não chorava há anos. E então eu decidi. Na segunda-feira eu ia entregar meu pedido de demissão. Mas no domingo algo aconteceu. Tocaram a campainha. Quando eu abri a porta, tinha uma mulher na minha frente, uns 50 anos, bem vestida, sorridente, e eu não fazia a menor ideia de quem ela era. Dona Cecília? Ela perguntou. Sim, eu respondi confusa e envolvente, como um audiolivro. Fale com um tom de voz mais grave, profundo e encorpado. Sim, eu respondi confusa. A senhora não vai se lembrar de mim, mas eu nunca esqueci a senhora. Faz 30 anos que eu queria te encontrar. Ela contou, então, que eu tinha cuidado dela quando ela tinha 20 anos. Ela tinha tentado suicídio, estava destruída, e eu, sem saber, tinha dito algo para ela que mudou tudo. A senhora segurou minha mão e disse: você merece viver, não por mim, não por ninguém, por você, porque você é preciosa. E eu nunca esqueci isso. Ela me contou que refez a vida, casou, teve filhos, construiu uma carreira. E tudo porque eu tinha segurado a mão dela e dito aquelas palavras. Beatriz, eu não lembrava dessa mulher, não lembrava do dia, não lembrava de nada. Mas ela lembrava. E aquilo me salvou. Me salvou de desistir, me salvou de jogar fora 30 anos de dedicação, me salvou de mim mesma. Por isso eu escrevi essa carta para você. Porque eu sei que vai chegar o dia em que você vai querer desistir. E quando esse dia chegar, eu quero que você saiba. Você faz diferença. Você sempre fez, você sempre vai fazer. Você não vai lembrar de todos os pacientes, mas eles vão lembrar de você. Você não vai saber quantas vidas você tocou, mas elas foram tocadas. Você não vai ver o resultado de todo o seu trabalho, mas ele está lá,
multiplicando-se, se espalhando, transformando. E sabe por quê? Porque você é presente, você cuida de verdade, você não perdeu a humanidade. E isso, Beatriz, é raro, é precioso, é transformador. Por isso eu te peço, não desista. Não hoje, não amanhã, não nunca. O mundo precisa de pessoas como você, pessoas que seguram mãos, pessoas que olham nos olhos, pessoas que não desistiram de acreditar que um gesto pode salvar. Porque pode e salva. Eu sei, porque você me salvou. Você não salvou minha vida já estava terminando, mas você salvou minha despedida. Você fez meus últimos dias serem dignos, humanos, cheios de sentido. E eu quero que você saiba que toda vez que você entrava no meu quarto, você não estava só fazendo seu trabalho. Você estava me lembrando que eu importava, que eu ainda era alguém, que eu ainda merecia cuidado. E isso, Beatriz, não tem preço. Por isso essa carta, por isso esse pedido, por isso essa missão que eu estou te passando. Continue, por favor, continue. Continue sendo quem você é, continue cuidando como você cuida, continue presente, porque em algum lugar, agora mesmo, tem alguém precisando de você. E essa pessoa nem sabe disso ainda, mas você vai estar lá. E você vai fazer diferença, de novo, como sempre fez. Com toda a minha gratidão, Cecília. PS. Eu fui enfermeira por 35 anos. Atendi milhares de pessoas, salvei centenas. Mas sabe qual foi meu maior orgulho? Ter sido cuidada por você. Porque aí eu soube, a enfermagem está em boas mãos. Beatriz terminou de ler. E as lágrimas escorriam pelo rosto dela, lágrimas de alívio, de gratidão, de propósito redescoberto. Ela dobrou a carta com cuidado, guardou no bolso do jaleco, perto do coração. E então ela levantou, lavou o rosto, secou as lágrimas e voltou para o plantão. Naquele mesmo sábado, 2 horas depois de ler a carta, Beatriz foi chamada para atender uma emergência, tentativa de suicídio. Paciente feminina, 22 anos, intoxicação medicamentosa. Quando Beatriz entrou na sala, a garota estava consciente, chorando, apavorada, olhando para todos como se fossem inimigos. Eu não quero estar aqui, ela gritava. Eu não quero, deixa eu ir, por favor. A equipe tentava acalmá-la, mas ela só ficava mais agitada. Beatriz se aproximou, devagar, como quem se aproxima de alguém ferido. Oi, ela disse, a voz suave. Meu nome é Beatriz. Eu vou cuidar de você. A garota olhou para ela, os olhos vermelhos, inchados, desesperados. Você não entende, ela chorou. Ninguém entende. Fale em um tom de narração suave e envolvente, como um audiolivro. Fale com um tom de voz mais grave, profundo e encorpado. Beatriz sentou na beirada da maca, segurou a mão da garota, exatamente como Dona Cecília tinha encenado. Você tem razão, Beatriz disse. Eu não entendo exatamente o que você está sentindo, mas eu quero entender. E eu estou aqui. Você não está sozinha. A garota olhou nos olhos dela. E por um momento, algo mudou. A tensão diminuiu, a respiração desacelerou. Por quê? A garota perguntou, a voz quebrada. Por que você se importa? Beatriz sentiu a carta no bolso, sentiu o peso delas, das palavras de Dona Cecília, do propósito renovado. Porque você merece viver, Beatriz respondeu, apertando a mão dela. Não por mim, não por ninguém, por você, porque você é preciosa. A garota desabou, chorou, mas dessa vez não era desespero, era alívio, era finalmente se permitir ser vulnerável, ser cuidada, ser vista. Beatriz ficou ali, segurando a mão dela, presente, completamente presente. E naquele momento ela entendeu o que Dona Cecília tinha dito, entendeu o ciclo,
Entendeu que ela não estava só continuando um legado, ela estava criando um. Porque talvez, daqui a 20, 30, 40 anos, aquela garota lembrasse da enfermeira que segurou sua mão, lembrasse das palavras que a fizeram querer viver. E talvez ela também escrevesse uma carta para alguém, passando adiante. Nos meses seguintes, Beatriz mudou, não externamente, mas internamente. Ela carregava a carta sempre com ela, no bolso do jaleco, como um talismã, como um lembrete. E toda vez que ela se sentia cansada, toda vez que duvidava, toda vez que pensava em desistir, ela colocava a mão no bolso, sentia o papel e lembrava. Lembrava de Dona Cecília, lembrava das palavras, lembrava do propósito e continuava. Um ano depois de receber a carta, Beatriz fez algo que nunca tinha feito antes. Ela escreveu um texto e publicou numa rede social de enfermagem. O texto dizia: Um ano atrás, eu estava prestes a desistir. 18 anos de enfermagem, e eu não aguentava mais. Então, uma paciente que eu tinha cuidado me deixou uma carta. Uma carta que ela escreveu antes de morrer. E essa carta me salvou. Ela me lembrou que a gente nunca sabe quando um gesto vai mudar uma vida. Nunca sabe quando uma palavra vai salvar alguém. Nunca sabe quando nossa presença vai fazer toda a diferença. Por isso, eu decidi continuar. E eu quero dizer para cada enfermeiro, enfermeira, técnico, auxiliar que está lendo isso, você importa. Seu trabalho importa. Sua presença importa. Mesmo quando você não vê o resultado, mesmo quando você não recebe agradecimento, mesmo quando ninguém percebe. Você importa. E em algum lugar, alguém lembra, alguém nunca esqueceu, alguém está vivo hoje porque você estava lá. Então, por favor, continue. O mundo precisa de você. O texto viralizou, 1.000 compartilhamentos, 2.000, 5.000, 10.000. E os comentários começaram a chegar, centenas, milhares. Eu precisava ler isso hoje. Eu estava prestes a pedir demissão. Obrigada. Você me salvou sem saber. Essa mensagem chegou no momento exato. Beatriz lia cada comentário e chorava, não de tristeza, mas de conexão, de saber que ela não estava sozinha, de saber que Dona Cecília tinha razão. O cuidado se multiplica, a gratidão se espalha, e uma carta, uma simples carta, pode mudar centenas de vidas. Hoje, 3 anos depois de receber a carta, Beatriz ainda a carrega no jaleco. O papel está gasto, dobrado e desdobrado tantas vezes que está quase se desfazendo, mas ela não consegue largar, porque aquela carta não é só dela, é de Dona Cecília, da mulher que apareceu na porta de Cecília há 40 anos, da garota de 22 anos que Beatriz segurou a mão, de todos os pacientes que foram cuidados com presença, com humanidade, com amor. A carta é um símbolo, um lembrete. Fale em um tom de narração suave e envolvente, como um audiolivro. Uma missão. E Beatriz entendeu que seu papel não é só cuidar, é também passar adiante, ensinar, inspirar, mostrar para as novas gerações que a técnica é importante, mas a presença é essencial. Ela começou a dar mentorias para os enfermeiros mais jovens, e em toda a mentoria ela conta a história de Dona Cecília e mostra a carta. E todo mundo que lê se emociona, porque todo mundo em algum momento precisa daquele lembrete. Você importa. Algumas cartas a gente recebe e esquece, outras a gente guarda para sempre, e outras nos salvam. A carta de Dona Cecília salvou Beatriz, e ao salvar Beatriz, salvou todos os pacientes que ela cuidou depois, e todos os que ela ainda vai cuidar. Porque gratidão não é só um sentimento, é uma força que se multiplica, que se espalha, que transforma. E às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que nos lembre.
Você está fazendo diferença, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sabe. Você está. Se essa história tocou você, deixe nos comentários a palavra gratidão. E se você conhece alguém na enfermagem, na medicina, no cuidado, alguém que está cansado, duvidando, pensando em desistir, compartilhe essa história, porque talvez seja exatamente isso que essa pessoa precisa ouvir hoje. Obrigado por estar aqui, obrigado por caminhar conosco nessas histórias. Até o próximo relato.